Fala, turma! E aí, meu povo? Seja bem-vindo a mais uma aula para o Clube FDP, a 21ª aula, onde você vai aprender o mapa do enriquecimento. Pessoal, todas as quartas-feiras nós estamos aqui às 4h57 da manhã em ponto, para trazer conhecimento, trazer informação para realmente cumprir com o nosso propósito, que é ajudar a transformar a vida das outras pessoas. Por que eu faço isso? Porque eu fiz um compromisso com Deus que quando as coisas começassem a acontecer na minha vida, quando realmente eu começasse a transbordar, a minha vida ser próspera, eu não ia segurar nada comigo e que eu ia fazer o que tivesse que ser feito também para contribuir com outras pessoas, e assim está sendo já há algum tempo. Então, pessoal, hoje nós vamos direto ao ponto falar sobre o mapa de enriquecimento. Lembrando que temos mais apenas 3, essa 21ª, e mais 3 aulas para finalizar as 24 aulas. Por quê? Porque são 6 meses direto, tá? 6 meses, 4 aulas por mês, aí 6 vezes 4, 24. Então estamos chegando ao fim, aproveitem bem, tá? E para quem fez parte do Clube FDP, vou pensar, né? Vamos ver se Deus toca no meu coração para deixar a aula gravada para vocês terem acesso aí direto. Então vamos lá, pessoal. Qual foi o assunto, o tema da primeira aula? Quais foram os princípios? Ó, vamos lá. Então, já que de repente você não assistiu por algum motivo, olha o que você perdeu. Nós explicamos o que é ser rico, tá? Vou passar rapidinho aqui para não perder tempo, porém quem não assistiu, volta lá e assiste. Os 7 princípios da riqueza de Salomão, gente. Esses princípios foram de arrebentar. Princípios judaicos para prosperar, nós tratamos isso. As condutas da riqueza, tem que querer ser rico, tem que ser grato e tem que ter autoliderança. Essas foram as condutas da riqueza. E por último, nós listamos ali 10 comportamentos que distanciam, afastam as pessoas da riqueza, tá bom? Nós demoramos quase 1 hora, mais de 1 hora na verdade, para explanar todos esses pontos que eu falei agora para vocês, porque essa foi a 21ª aula. Eu entrei muito ali explicando o que é ser rico, porque muitas pessoas, elas param na vida ou elas não prosperam simplesmente por não entender o que é ser rico, o que é ter prosperidade, e fica comparando a sua vida com a vida dos outros. Então, a pessoa acaba ali estagnando por não ter um caminho a seguir, por não ter clareza. Então, nessa aula eu expliquei tudo certinho para vocês. Agora, bora pro tema da primeira aula, sem mais delonga, pessoal. Ó, eu trouxe uma frase para vocês aqui. Para impactar bem e para vocês começarem essa aula aí energizado. Vamos lá. Para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Podemos ter mais do que já temos, porque podemos nos tornar melhores do que somos. Então leva essa frase com você. Leva essa frase com vocês, porque o nome do nosso clube é FDP. O futuro, ele é determinado pelas pequenas decisões do presente. E essas frases que eu trago é tudo estratégica para que entra no subconsciente de vocês, no lado emocional e não racional. Né? Quando você trata apenas no racional, é tudo muito raso. Quando entra no emocional, é onde o jogo acontece. Então, o futuro, ele é determinado pelas pequenas decisões do presente. Então, todas as frases, palavras, história que eu trago aqui é intencional para que realmente você aprenda. Então, bora, meu povo! E você que já está aqui, já chegou, já manda um bom dia, já vai se inscrevendo no canal, quem não está inscrito ainda, gente. Estava olhando, tem muita gente que assiste essas aulas e ainda não estão inscritos. Deixa o joinha aí, bora para cima, bora prosperar, gente. Bora ser grato. Para começar essa aula, pessoal, eu trouxe aqui a pirâmide do ser humano, né? A pirâmide do indivíduo, que trata alguns pontos. E por que isso? Lembrando que todas as aulas aqui são uma engrenagem, ela é uma engrenagem.
Então, cada tema que eu trago, cada assunto que eu trago, eu vou ligando e plugando uma coisa à outra. Então, vocês vão entender aqui o que é a pirâmide do ser humano, ou a pirâmide do indivíduo, como você achar melhor chamar. Então, bora lá. Aqui, desse lado, tem as crenças. Quais são as crenças? Crenças de identidade, tá? O que são as crenças de identidade? É quem você é. O porquê você é, quem você quer se tornar, tá? Qual é realmente o seu propósito. Muitas pessoas não prosperam. Aqui eu estou falando de um mapa do enriquecimento, mas eu uso muito prosperar porque essa pirâmide você pode usar para todos os pilares da sua vida. Então as pessoas muitas pessoas não entenderam, não descobriram ainda qual a sua real identidade, o porquê você faz o que faz. O porquê que você tem esses resultados, o que realmente, se você é um ser único na Terra, tá? Você é um ser único, o que você veio realmente fazer nessa Terra? Qual que é a sua identidade? O que te dá tesão de verdade de acordar de manhã e fazer acontecer? Semana passada, hoje é terça, domingo, eu fui no mercado comprar um mercadinho em frente da minha casa, fui lá comprar uma água, não lembro muito bem o que fui comprar, e eu vi a pessoa do caixa, dois colaboradores do mercado brincando, né? E uma falou assim: eu realmente não gosto de trabalhar, eu venho trabalhar porque eu sou obrigado. E os dois comentando, né? Aí ela até afirmou: não é verdade, moça? Você gosta de trabalhar? Eu falei: felizmente faz muitos anos que eu não trabalho mais, eu não preciso mais trabalhar. E ela ficou rindo ali, meio sem jeito de perguntar: mas tá bom, o que você faz? Então você é privilegiado? Eu falei: não, eu descobri a minha identidade e eu faço aquilo que eu amo. Então para mim não é trabalho. E vocês sabem que é verdade, às vezes eu estou viajando e eu gravo live no hotel, eu faço story brincando, é a minha vida. É a minha vida. É óbvio que o meu trabalho tem alguns empecilhos, tem algumas dificuldades, tem alguns problemas, como todos os outros negócios. Mas isso é o que me mantém vivo. Esses problemas são o que me desafia, o que me dá tesão de falar: eu estou no caminho certo. Quanto mais problemas, melhor. Entende por quê? Porque eu descobri a minha identidade. E qual é a minha identidade? É realmente empreender, porque eu entendi que quando eu empreendo e transformo a vida de um CNPJ, eu levo comigo no mínimo 5 CPFs. Esse foi o dom que Deus me deu, que é contribuir com outras pessoas, ajudar as pessoas a resolver problemas que elas nem sabem que têm. Cara, semana passada foi muito gostoso. Um rapaz que eu conhecia há muito tempo do ramo da sucata, que era um amigo meu, né, que a gente vivia muito junto, e depois, por eu vir para a contabilidade, ele continuou na sucata, a gente se afastou um pouco, e ele me ligou e falou: Kleber, eu recebi o fiscal da prefeitura aqui na minha empresa, além deles me multarem em quase 100 mil reais, eles já embargaram a minha obra, e outra, me deram 30 dias, senão vai fechar meu depósito. E ele me ligou desesperado, por quê? A fonte de renda dele é o comércio de sucatas dele, é onde ele sustenta a família dele, é onde ele emprega muita gente. E eles chegaram simplesmente e falou: Kleber, não tem alvará, 30 dias vai fechar o CNPJ. E ele me ligou e falei: fique em paz, aqui ninguém te fecha. Isso aqui ninguém vai atrapalhar você. Ele falou: Kleber, você consegue? Está muito difícil. Eu falei: fica tranquilo, eu tenho os caminhos, eu tenho conhecimento, eu tenho informação, eu tenho pessoas qualificadas que estudam todos os dias para realmente te ajudar. E eu vi o alívio no rosto dele. Eu vi o alívio no rosto dele e da esposa dele. E aquilo para mim é tão gratificante. Ele falou: Kleber, então agora eu vou até almoçar. Né? Aí fomos almoçar, isso era quarta-feira, mais ou menos, chegamos umas 13 horas e fomos sair do almoço, era quase 17 horas, colocando o papo em dia. E ele relaxou e falou: Kleber, então está nas suas mãos. E já estamos fazendo isso. Então esse é o meu propósito. Então imagine o seguinte: hoje ele emprega mais de 20 pessoas, 20 CPFs. Se você multiplicar esses CPFs, cada um com 3 em casa, eu estou falando de 60 pessoas. Então só o fato de eu transformar, de eu ajudar esse empresário, ele e a esposa dele, eu estou indiretamente ajudando 20 pessoas.
e assim 60 pessoas, e assim sucessivamente. Então esse é o meu propósito. E por que eu faço isso com tanto carinho, com tanto amor, com tanta eficácia? Porque eu descobri a minha identidade. Quais são as segundas crenças? De capacidade. Tem pessoas que não têm crença de identidade, né? E outras que não têm crença de capacidade. Ela acha que ela não é capaz para nada. Tudo ela não pode, tudo ela não consegue, tudo ela não sabe como. Isso é uma crença. Volta na primeira aula de como são formadas as crenças e como você ressignificar essas crenças, como você trocar crenças negativas por crenças positivas. Volta lá na primeira aula, tá? A terceira crença, de merecimento. Olha que legal, cara. Olha a pirâmide do ser humano. Primeiro, eu tenho que entender quais são as minhas crenças de identidade. Depois, crenças de capacidade. Eu posso, eu consigo. E terceiro, crença de merecimento. Merecimento. Se você não tem crença de identidade, dificilmente você vai ter crença de capacidade. E muito menos crenças de merecimento. Agora, quando você entende e se descobre, fala, eu sei a minha identidade, você começa a tocar o terror, você vai pra cima e fala assim, eu tenho capacidade. Por quê? Deus me fez a sua imagem e semelhança. Olha isso, gente. Olha isso. Deus nos criou para ter vida e vida com abundância. Aí falou, o homem é a minha imagem e semelhança. Então, como que você vai achar que você não tem capacidade? Então, você tem capacidade. E por último, merecimento. Você merece. Por quê? Deus deu vida e vida com abundância. Toda escassez é do inimigo. Falou de Deus, Deus é prosperidade. Tudo que Deus criou. Quando Deus criou o céu e a terra e tudo que nela existe, por último criou o homem e falou assim, reina sobre tudo que há na terra, domina, né? Tá aqui, desfruta. Muitas pessoas falam que Deus descansou no sétimo dia. Na verdade, Deus apreciou. Deus viveu tudo que ele criou e falou, nossa, que maravilhoso. E conversou com o homem, falou, desfruta de tudo isso aqui, que isso aqui tudo é seu. Mas por que às vezes você não encontra e não alcança o seu objetivo? Eu vou te contar uma história aqui. Por exemplo, um tempo atrás, eu dei um presente para o meu filho. Eu comprei um carrinho de controle remoto para o meu filho. E aquele carrinho de controle remoto era o meu sonho quando eu era criança. Era o meu sonho. O meu sonho é ter um carrinho de controle remoto que era grande, de uns 30, 40 centímetros, né? Às vezes por pouca condição, que eu ganhava aqueles carrinhos pequenininho que era de fricção, nem de controle remoto era. Então, quando eu fui comprar para o meu filho, cara, eu fiz todo um cenário, eu vendei os olhos dele, eu embrulhei aquele carrinho num papel de presente. E, cara, para mim foi um dia maravilhoso. Né? Falei pra minha esposa, prepara um jantar que eu estou levando um presente pro meu filho. Quando chegou em casa, eu levei ele pro quarto dele, vendei os olhos dele, coloquei aquele presente na sala e fiz todo um cenário. Eu me deslumbrava com aquele presente. E simplesmente, quando eu abri o presente, ele, óbvio que ficou feliz, né? Não queria me desagradar e fingiu ali, tipo, tá, é um presente, é um carrinho. E a partir daquele momento, o que eu entendi? Que quando a pessoa não sonha, não deseja, ela não vai alcançar, ela não vai ter o mesmo tesão, o mesmo prazer. O meu filho não estava errado, porque o sonho era meu, era o meu desejo. Eu queria alcançar aquilo, o presente para mim era satisfatório. O meu filho não, ele não está errado, ele ficou feliz, mas ele sonha com outras coisas. Então, às vezes, por que você não alcança os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos? Porque você não sonha. E Deus é a mesma coisa. Deus não vai te dar aquilo que você não sonha. Eu precisei aprender a entregar para o meu filho e aprender aquilo que não era o sonho dele, era o meu sonho. Só que Deus já nos conhece. Então você deseja algo de verdade. Você deseja algo que faz queimar dentro do seu coração a prosperidade, prosperidade financeira,
o seu trabalho, a sua saúde, o seu relacionamento, a sua empresa, você realmente deseja? Porque se você deseja, Deus conhece o desejo do seu coração, vai te dar as crenças de identidade, de capacidade e de merecimento e, consequentemente, você vai alcançar, porque Deus, na verdade, já criou tudo isso. Mas o que você precisa é desejar. Então, bora lá, pessoal. Entendendo a pirâmide aqui das crenças, nós vamos aqui pelas crenças de competência. Primeiro, aqui, ó, a pirâmide, eu tenho que ser, eu sou, tá? Como assim, Kleber, sou? Primeiro você tem que ser, depois você vai para a pirâmide do fazer, para depois ter. Então você tem que se tornar a pessoa. E eu já falei isso em algumas aulas aqui, tá? Como assim, Kleber? Eu quero estar entre as 10 maiores empresas de contabilidade do país, oferecendo serviços, cursos e mentoria. Só que, para mim chegar lá, eu tenho que primeiro ser. Como que se porta um empresário que está entre os 10 maiores do Brasil? O que esse empresário assiste? O que ele escuta? O que ele ouve? A quantidade de hora que ele estuda? Onde ele frequenta? Com quem ele anda? Primeiro eu tenho que ser, para depois fazer, para depois ter. Tá? Entendendo essas pirâmides, você começa a entrar no jogo. Tá bom, pessoal? Então, assim, lembra da aula que eu falei a importância de você ter clareza daquilo que você quer? É para isso. Quando você sabe o que você quer, tá? Você entende tudo isso e fala, primeiro eu tenho que ser. E você começa a mentalizar, você começa a viver, você começa a ser de verdade. Que aí vai vir a energia para você fazer e depois ter. Se você inverter, que é o que acontece com muitas pessoas, primeiro eu quero ter. Quando eu tiver, aí eu vou fazer, aí é óbvio, aí eu vou ser. Né? Quando eu for empresário que tiver 50 colaboradores faturando R$1 milhão por mês livre e colocar no meu bolso, aí eu vou começar a estudar. Aí eu vou começar a estudar liderança, motivação, vou começar a frequentar reuniões de network, vou mudar o meu ciclo de amizade. Aí sim eu vou ser. Tá tudo errado. Primeiro você planta, né? Cuida, para depois você colher. Primeiro você primeiro você faz, para depois você ter. Beleza, pessoal? Então, não estou ouvindo aqui o compartilhamento de vocês, não estou vendo os comentários de vocês e muito menos vocês se inscreverem no canal depois de uma aula dessa, né, gente? Então, bora aí, ó. Curte, comenta e compartilha. Então, vamos lá. Entendendo a pirâmide, vocês têm que ter clareza e um objetivo bem definido de o que vocês querem para a vida financeira de vocês. Olha aqui, gente. Quanto custa a vida ideal de vocês? Essa aula aqui, só essa explicação, se vocês entenderem de verdade, gente, isso muda o jogo. Muda o jogo. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo o que é ser rico, né? Ser rico não tem a ver com quantidade monetária, tem a ver com estado de espírito, tem a ver com a prosperidade dentro do seu contexto, tem a ver com qual realmente é o seu propósito. Só que nós vivemos em um mundo capitalista na qual tudo tem um custo, né? E por mais que você tenha hábitos simples, isso tem um custo. Então vamos lá. Quando você descobre qual que é a sua vida ideal, você vai descobrir qual é o valor que custa, quanto é o custo fixo para isso. E eu vou te ajudar a você fazer isso aqui, tá? Então vamos lá. Eu, Kleber, quando eu estava saindo da sucata para vir para a contabilidade, a minha vida ideal custava R$20 mil por mês. Então dentro da minha vida ideal, eu queria ter um carro de aproximadamente, naquela época, uns 5 anos atrás, de uns R$70 mil. Tá? Falei, eu com um carro de R$70 mil, é um carro automático, um carro bem confortável. Vamos falar hoje aí de um Honda HR-V, de um Toyota, de um Corolla, um carro desse padrão. Né? Eu falei, eu tendo um carro desse aí,
eu posso ir para o restaurante uma, 2 ou 3 vezes ao mês, um restaurante legal. Eu vou fazer 2 ou 3 viagens pequenas dentro de São Paulo, Ubatuba, interior de São Paulo, né? E uma grande viagem de 15 a 20 dias por ano. Eu consigo pagar uma escola do meu filho, eu consigo pagar um convênio dentro da minha realidade. Eu consigo me vestir bem, né, dar um conforto para minha esposa. Os 3 primeiros anos era para reformar a minha casa, depois eu não vou ter mais o custo de reformar. Eu morava numa casa confortável. Então tudo isso para mim custava em média 12 a 15 mil reais. E eu ia guardar 5 mil reais para minha aposentadoria. Então a minha vida ideal custava 20 mil reais. E eu tinha clareza de tudo que eu ia fazer. 4 viagens por ano, de 2 a 3 viagens por ano. Viagens curtas, né? E uma viagem de 15 dias. Quanto eu ia gastar com convênio? Quanto eu gastaria com a escola dos meus filhos? Então, assim, eu tinha clareza e tenho até hoje da minha vida ideal. Então, para mim, eu teria que ganhar no mínimo 20 mil reais. Se eu não ganhasse 20 mil reais por mês, eu não teria, né, dinheiro suficiente para me viver a minha vida ideal. Então, vamos lá, pessoal. Desenhe a sua vida ideal. A sua vida real, dentro da sua realidade. Né? Desenha a sua vida ideal dentro da sua realidade. Fazendo isso, você vai trazer aqui. Tá? Agora, você desenhou a sua vida dentro da sua, a sua vida ideal, mas vamos supor que hoje você está começando. Aqui a gente fala com um público muito diversificado, tem empresários que já está ganhando dinheiro, tem gente que está começando agora. Então é o seguinte, você vai desenhar a sua vida ideal, isso é futuro, tá? Futuro. Hoje, não importa onde você está. Qual que seria uma vida que você fala assim, uau, que gostoso viver. Você vai desenhar essa vida e vai trazer para a sua realidade. Vamos lá. Hoje, quais são os custos fixos necessários para a sua sobrevivência? Imagina o seguinte, eu estou na pior, estou começando agora, mas você precisa comer, beber, vestir, por mais simples que seja, não importa se isso é 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 20 mil, não importa. Dentro da sua realidade hoje, quais são os custos fixos necessários para você sobreviver? Água, luz, gás, internet, aluguel, transporte, que seja ônibus, que seja o carro, mas qual que é o mínimo necessário? Se você estiver abaixo, não está ganhando dinheiro nem o suficiente para isso, então você traça uma meta para sobreviver. Depois você traça uma meta para alcançar a vida ideal dos seus sonhos. Quando alcançar a vida ideal dentro do seu contexto, aí você vai trabalhar para ser multimilionário, para ser bilionário. Vai depender da energia que você quer colocar. Por exemplo, a minha vida ideal custava 20 mil. E hoje eu estou trazendo a minha vida ideal corrigindo a inflação. Eu sou uma pessoa de hábitos simples. Só que eu tenho um propósito de contribuir com as pessoas, de ajudar as pessoas a prosperar. Então eu coloco muita energia nisso. E, consequentemente, eu ganho muito mais dinheiro com isso. Kleber, mas seu propósito não é só ajudar as pessoas? Sim, mas as pessoas só dão valor naquilo que tem preço. Senão elas não dão valor. Então eu cobro por isso. Até para ela se sentir digna e falar assim, eu fui lá, eu fiquei 10 horas num curso, eu fiquei 6 meses acordando às 4h57 da manhã, elas dão valor e ela se sente digna. Então para isso eu cobro, só que eu cobro um valor justo, que é bom para os dois lados. Fechou? Então vamos lá, pessoal. O que você tem que entender e ter clareza? Qual o valor suficiente para conhecimento? Tá? Qual o valor que você precisa separar para o conhecimento? Qual o valor que você precisa separar para lazer? Aqui no conhecimento, gente, é os cursos que você vai fazer, livro, tá? Escola do seu filho, escola dos seus cônjuges, não importa. A sua casa, eu estou falando da família que depende da sua renda, né? Ou juntando as suas duas rendas, você, da sua esposa, da esposa do esposo, enfim, não importa. Quais são os valores que você ganha e quantos você vai separar? Qual o valor que você vai separar para conhecimento, para lazer? Tá? Define o que é lazer para você. Tem gente que não gosta de cinema, tem gente que ama cinema e quer ir toda semana no cinema. Tem gente que não gosta de viajar, outras gostam de viajar, não importa. Eu não listei aqui porque não tem nada a ver, você tem que entender. O que é lazer para você? É jogar bola no final de semana? Quanto custa isso?
Quanto custa isso? E separa um dinheiro para isso. Depois, para saúde, alimentação saudável, academia, personal, não importa. O que você tem como saúde, quais os exercícios que você acha que é necessário e separa um dinheiro para isso. Aqui, ó, na vida ideal é dividido entre esses pilares. Então, ó, a minha vida ideal, eu teria que gastar, eu teria que fazer tantas viagens. Quanto custaria essas viagens? Cinemas, restaurantes, tudo que for lazer para você. Quanto custaria isso? E separa na sua vida ideal, você vai conseguir achar a sua vida ideal, tá bom? Às vezes as pessoas querem ser ricas, que é isso que você vai aprender aqui no longo dessa aula, né? E nem sabe o porquê quer ser rico, nem sabe a definição de ser rico. Às vezes a pessoa já é rica, já tem uma vida ideal, já faz o que tem que ser feito, já curte a vida e fica naquela ansiedade de achar que ainda não ganha o suficiente. Isso é mais um estado mental, tá? Separa também aqui valor de investimento. Lembra que eu falei que o meu custo de vida era 15 mil reais e eu ia guardar 5 para investir? Você lembra que eu falei para você aqui? Então, qual que é o valor ideal para você investimento? E eu vou dar uma aula aqui, explicar agora para vocês como que funciona o investimento. Doação. Gente, vocês têm que doar. Tem que doar. Um dos princípios da riqueza de Salomão, vocês viram lá, que é transbordar, que é doar, que é fazer pelos outros. Tanto ajudar com o seu conhecimento, quanto com valor monetário. Transportes, tá? Separa aqui, ó. Separa. Para desenhar a sua vida aqui, você vai precisar entender isso aqui, tá? Entendeu isso aqui, gente? É óbvio que você sabe, tá no seu coração. Você sabe quais são os lazeres que você gostaria de fazer durante o ano. Mas de verdade, é que tá no fundo do coração, certo? Como que você gostaria de ver a sua saúde? Tá? E para ter essa saúde, o que você teria que fazer? Tá bom? Investimentos. Quanto você gostaria de se aposentar? Vou fazer esse cálculo para você aqui agora. Por último, doação. Você sabe que precisa doar, que precisa fazer até para quê? Porque quando você doa, você tem a sensação do que você é próspero. Quando você pede, você tem a sensação que você é escasso. Eu conheço pessoas do meu lado, gente, que acham bonito reclamar, resmungar e pedir. Você não tem noção. Você não tem noção do quanto é ruim para uma pessoa ela pedir. Você não tem noção do quanto é ruim. Por quê? Tudo é questão de sentimento, tudo é questão de emoção. Então, quando você doa, você tem a emoção de prosperidade. Você fala para o universo, ó, eu tenho. E o universo manda mais. Agora, quando você é escasso, que você se bloqueia e fica pedindo, você fala para o universo, eu não tenho nada. E a água pequena, ela só corre para o Rio Grande. Pessoal, eu quero quebrar um mito que muitos investidores falam por aí. Eu tenho um amigo que vai assistir essa aula e vai até me xingar. Que ele fala assim, Kleber, tem que cortar a caipirinha, tem que cortar o cafezinho para ficar rico. Isso é mentira. Isso é mentira e eu vou mostrar e provar para vocês, tá? Vamos lá, eu vou dar um exemplo claro aqui no Flip Sharp para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos supor que você queira investir R$1.000 por mês. Tá? R$1.000 por mês. Se você fazer vezes 12, dá 12 mil, vezes, vamos colocar 10 anos, certo? Nós estamos falando aqui de 120 mil. Porém, quando se trata de juros compostos, esse R$1.000 que daria 120 mil em 10 anos, passa a ser, ele dobra, no mínimo dobra, tá? Um investimento ruim, falando aí de 1% ao ano. 1%, desculpa, ao mês. Você começou, se você investir R$1.000, vezes 12, né, vezes 10 anos, que daria 120 meses, vai dar 120 mil reais. Porém, juros compostos a 1% ao mês, nós estamos falando de 240 mil reais. Tá? 240 mil vezes 1% também aqui, 1% também,
Nós estamos falando de R$ 2.400 mês. Para muitas pessoas, isso pode parecer um bom salário para aposentar. Mas eu confesso para você que isso não dá para você pagar nada. Isso você não vai ter uma vida digna. Então, se nós estamos falando do mapa do enriquecimento, tá? E você vai aprender aqui sobre como você aumentar a sua renda, quais são os tipos de ganho, para que realmente você tenha um valor digno. Por que que eu falo? Eu estou falando de 10 anos, tá? Quando eu comecei, eu estava com 30 anos, quando eu comecei a falar, pô, meu custo de vida é 15 mil, vai me sobrar 5 mil reais para investir. Daí eu estava com 30 anos. A minha ideia era ter um valor, que eu vou mostrar para vocês, com 40 anos, para ter uma renda passiva, tranquilo, e tudo que eu ia fazer não tinha a obrigatoriedade de ganhar dinheiro, né? Não teria. Então eu ia trabalhar ainda mais com lazer. Olha como que era a minha conta. A mesma coisa. Tá. Vou clicar aqui para pegar melhor para vocês. Olha aqui, gente. Olha o meu raciocínio. Se eu guardasse 5 mil por mês vezes 120 meses, que era 10 anos, eu estava falando de ter 600 mil, certo? Porém, juros compostos ia dar 600 mil, ia dar 1.200.000. Vezes 1%, eu estava falando de 12 mil reais de uma renda passiva por mês. Porém, eu estaria com 40 anos e, óbvio, trabalhando ainda, né, fazendo aquilo que eu gosto. Dentro da minha vida ideal, que o custo de vida era 20 mil reais, estava perfeito. E se eu continuasse fazendo a mesma coisa por mais 5 anos, eu já estava falando aqui, ao invés de ser 1.200.000, eu já estava falando aqui de quase ou mais de 2 milhões. 2 milhões. A 1%, eu estava falando do mesmo 20 mil que eu ganharia. Então, a conta, gente, ela é simples, tá? Ela é simples. Então, com 45 anos, eu estava aposentado, tendo uma renda passiva. É óbvio que isso corrigindo, né, a inflação. Então, eu ia levar esse mesmo 20 mil que eu vivia há 5 anos atrás, para depois de 15 anos. Então, já não era 20 mil reais mais. Mas o valor do dinheiro era o mesmo. Então, isso não vem ao caso aqui. Então você entende que quando você tem clareza, o jogo começa a acontecer. Não adianta você falar, o meu custo de vida ideal é 20 mil reais e guardar R$1.000. Não faz sentido. Quando chegar na sua velhice, ou você nunca vai se aposentar. E eu estou falando com 45 anos de idade. Com 45 anos. Se eu elevar isso a mais 5 anos, vai dobrando o dinheiro. Então se eu pego aqui 20 anos e guardo em média 1.200.000, não, desculpa. Se eu pego 20 anos e guardaria 5 mil reais por mês, 1.200.000, eu estou falando quase de 3.600.000, porque quanto mais o tempo passa, mais o juro composto ele vai dobrando o seu dinheiro. Então, se eu pegar de 30 anos a 50, que daria 20 anos, eu estou falando de guardar 1.200.000. Guardar. Eu estou falando do dinheiro, juro composto, chegar a quase 3.600.000. A 1%, eu estou falando de 36 mil reais com 50 anos de idade. Eu estou falando um cálculo baixo para vocês entenderem, tá? Então não caia nessa de que, vou trocar um cafezinho, eu vou economizar isso. É óbvio, diante da sua realidade, já te falei para você entender tudo e falar, pô, eu estou no momento de só manter os custos fixos, simples da minha vida, os custos básicos para sobreviver, é uma coisa. Eu estou falando agora já de ter uma vida. Eu tenho uma vida. Qual que é a minha vida ideal? Quais são os networks que eu preciso fazer? Onde eu preciso frequentar? Quais são os ambientes? E tudo isso custa.
Então, às vezes você não ganha o suficiente, você tem que traçar uma meta para você ganhar mais e ter a sua vida ideal. Isso é fator de enriquecimento. Isso é o mapa do enriquecimento, tá? Então não caia nessa ladainha, né, desses coaches de internet que falam, economiza, se você economizar um café durante 20 anos, você vai ter 3 mil reais a mais. Isso faz sentido para você? Isso realmente faz sentido ter 3 mil reais, 10 mil reais a mais na conta, a 1% para gerar 100 reais? Aí você deixou de viver o que tinha para viver? Faz sentido? Responda, faz sentido isso? Se fazer sentido, cara, top. Mas de verdade, faz sentido você deixar de viver a vida, tá? Deixar de tomar uma caipirinha que você gosta de tomar, um café, uma cerveja, não importa, ou uma água, para chegar daqui 10 anos ter mais 5 mil reais guardado e uma receita aí de 50 reais por mês? É isso que eu quero dizer para vocês. Riqueza é essência, tá? É essência, é o que faz sentido para você. Porém, por mais simples que os seus hábitos são, por mais simples que seus hábitos ele tem um custo. Tem um custo. E você, hoje, nós sabemos. Cara, já está difícil com convênio médico. Já está difícil. Hoje você tem que se humilhar. Se você atrasar 2, 3 dias o seu convênio, eles já cortam e não te querem mais como cliente. De tão ruim que está a nossa saúde. E o desespero que as pessoas têm para hoje contratar um plano de saúde. Então, assim, a gente sabe que a saúde no Brasil, principalmente nas grandes capitais, cara, tá sucateada. Então, como que você vai ter um filho e falar assim, não, um convênio médico é coisa supérflua? Não é. Hoje você precisa de um carro para se transportar, para se deslocar, para fazer o mínimo da sua vida. Eu não digo todos os dias, às vezes você trabalha mais longe, sim, é legal, vai de metrô, de repente alugar o carro de vez em quando. Mas, cara, você ter um carro para visitar alguém, fazer as coisas que tem que fazer, principalmente quem trabalha por conta, então não caia nessa de, se eu não comprar um carro, eu vou ter 500 reais a mais. Gente, óbvio, dentro da sua realidade, do seu momento, mas eu estou te mostrando um mapa da riqueza, então eu tenho que abrir os seus olhos e falar, não caia nessa ladarinha. Desenha a sua vida ideal, de verdade, qual é a sua vida ideal? Não adianta falar assim, eu não gosto de carro, mas quando vê o cara de carro na rua, fala, nossa, que carro maravilhoso, eu queria ter um carro daquele. Não, fala o que está no seu coração, fala o que está no seu coração de verdade, tá? Desenha de verdade que nós vamos juntos alcançar esse dinheiro, esse valor por mês para você desfrutar a sua vida. Gente, eu não trouxe coisas técnicas sobre investimento, tá? Eu estou um exemplo simples. Meu negócio aqui é que você tenha uma mentalidade, que você receba um mapa. Isso aqui é a coisa mais simples. Isso aqui é a coisa mais simples, tá bom? Então bora para a próxima aqui, pessoal. E vão colocando aí que ficha vai caindo para vocês assistindo essa aula. Vai colocando aqui embaixo que ficha que está caindo para vocês assistindo essa aula. E é só o começo, tá, gente? É só o começo. Então aí, eu acredito que nós vamos para outra aula ainda, 3 aulas só sobre fator de enriquecimento, tá? Eu trago o assunto para vocês simples e de um jeito objetivo, porém, eu não posso deixar de falar algo que, por mais que seja simples, é importante, porque é isso que realmente vocês vão levar para a vida de vocês e vão ser transformados. Eu conheço pessoas que sabem tudo sobre investimento, tudo, mas não ganham dinheiro nem para se manter. Você fala com ela, é aquela pessoa expert, leu 50 livros, mas trabalhou só o lado direito do cérebro, que é o lado racional, e não usou o emocional. Aqui vocês vão entender dentro do emocional, para ficar gravado. Para todas as vezes que alguém falar, economiza o café, você fala, vai para PQP, tá? Porque o Kleber falou que não é assim, na verdade não é. Então bora lá. Eu quero que você responda sincero para você. Tem uma resposta sincera. Se você continuar ganhando o mesmo valor que você ganha hoje, gastando da mesma forma e investindo do mesmo jeito, como será a sua vida daqui 10 anos? Tá? Responda para você. Não precisa responder aqui embaixo, a não ser que você se sinta confortável. Se você continuar ganhando o mesmo dinheiro que você ganha hoje, gastando do mesmo jeito, investindo do mesmo jeito, diante de tudo que eu falei para você, como vai ser a sua vida
daqui a 10 anos? Fechou? Responde isso para você. Vai machucar, hein, gente? Vai machucar. Agora, eu quero que vocês façam um exercício, tá? Que é para realmente trabalhar o lado esquerdo. Então, pega papel e caneta, não dá boi. Vou mandar esse material, tá, para vocês que é do Clube FDP. Eu acho que essa aula ela vai ficar livre no YouTube, tá? Tô pensando aqui. Vai depender. Então, se um dia você tivesse essa aula no YouTube e você mandar aqui mensagem, ó, eu quero o material. Nós vamos mandar o material ou vou deixar um link para você clicar e baixar aqui. A gente vai pensar, tá bom? Eu quero que você atribua de 0 a 10 para cada bloco, sendo 10, né, para quem vive intensamente e 0 para que você viva de maneira nenhuma você não viva isso. Fechou? Então lá, de 0 a 10. As perguntas que estiverem que você vive realmente intenso é 10. Ou aquela pergunta que você não vive de jeito nenhum é 0. Está no meio termo, você coloca ali 5. Beleza? Então vamos lá. Característica de um verdadeiro rico. Vamos ver se você vai ser rico, se você já é rico, quais são as características aí para realmente trabalhar o seu lado esquerdo. Vamos lá, pessoal. Trabalha de forma intensa, porém equilibrada, tá? Lembrando que essas são as características de um verdadeiro rico, tá? O verdadeiro rico, gente, ele trabalha de forma intensa, porém equilibrada. O que quer dizer com isso? Lembra lá dos princípios judaicos que trabalha os 3 pilares? A vida financeira, a saúde e a paz, né? Os 7 princípios de Salomão que fala que não existe prosperidade só em um lugar. Se você tiver só dinheiro, isso quer dizer que você tem apenas sucesso naquela área financeira, mas você não é próspero, tá bom? Então, o verdadeiro rico, ele trabalha de forma intensa, ele produz muito, porém equilibrada. Ele tem tempo com o filho, com o cônjuge, com a sua saúde, com o lado do ar. Então, assim, isso é o verdadeiro rico. Quais são outra característica? A busca pelo enriquecimento não debilita outras áreas da vida. Ele entende isso. Olha, é quase o complemento desse aqui. A busca pelo enriquecimento não debilita as outras áreas da vida. O verdadeiro rico, ele age desse jeito. 3. É um doador nato. Tem prazer em ajudar as pessoas com seu talento e recursos. Mais um aqui dos princípios de Salomão, tá? Que não existe riqueza, verdadeira riqueza, sem você ajudar as pessoas. Então, é um doador nato, ele gosta realmente de ajudar. Se você tem dinheiro, você ajuda com seus recursos financeiros. Se você não tem, você ajuda as pessoas com a sua saúde, com o seu conhecimento. Não importa, mas você é um ajudador nato. Isso é uma característica de um verdadeiro rico. 4. Não tem medo de ficar pobre. Confie em seu talento de fazer e ganhar dinheiro. Você vê aquelas pessoas que elas têm tanto medo de perder o seu dinheiro que ela acaba não ganhando mais e não fazendo mais nada. Tudo para ela é o dinheiro, tá bom? 5. Seu ciclo social e as pessoas ao seu redor valem mais pelo que são e não pelo que têm, né? Isso. Seu ciclo social, confundi aqui. Seu ciclo social e as pessoas ao seu redor, ela valem pelo que são e não pelo que têm. Isso é uma característica de um verdadeiro rico, tá? Tem pessoas que é o contrário. Elas tratam as pessoas pelo aquilo que elas têm e não pelo que elas são, tá bom? Acredita que a 6ª característica de um verdadeiro rico, acredita que o dinheiro é um meio e não um fim. Então, o dinheiro, para o verdadeiro rico, ele tem um intuito de facilitar, de ser a ponte para que o rico, para que ele viva o melhor da vida, tá? E não ao contrário, e não abandone todas as áreas da vida para simplesmente ter dinheiro. Aí você coloca o dinheiro como fim. O dinheiro para ser um verdadeiro rico, ele é um meio, ele é a ponte, tá? 7º, não precisa de um ícone de riqueza, como relógio, carro de luxo, para se sentir melhor no meio de outras pessoas. Gente, quem é que conhece alguém aí? Coloca aí que ela só se sente bem, só está legal tendo algo de luxo, relógio, bolsa,
Eu não vou explicar aqui de coisas falsas porque vai ter as características do falso rico, né? Então, quem aqui não conhece alguém que precisa de algo para... Esse dia eu até postei um negócio no meu story, com a menina falava assim, né, brigando com a namorada dela. Você casou comigo para me fazer feliz. Você me deu tudo, me deu tudo, me deu. Então, para você, a sua obrigação é me fazer feliz. E eu só vou ser feliz com a corrente. Então, se a sua obrigação é me fazer feliz e eu só vou ser feliz tendo a corrente, você é obrigado a me ter a corrente. Olha só. E não era brincadeira, não era dancinha de TikTok, não. Ela estava desesperada, querendo que o marido dela dasse aquilo para ela, senão ela não ia ser feliz, tá? É porque a pessoa não tem uma crença de identidade. Ela não descobriu a sua identidade. Ela não tem a sua crença de merecimento, né? Ela não sabe que ela merece muito mais e que ela já é feliz. Tudo isso vem das crenças. Não se acha melhor que outras pessoas com menos recursos. Nenhum verdadeiro rico se acha melhor que outras pessoas só porque tem mais condições do que ela. Fechou? Usufrui a vida gastando mais dinheiro em fazer coisas, viagem, experiências e etc. do que ter. O verdadeiro rico, ele gasta o dinheiro dele com experiência, cumprindo o seu propósito, aquilo que te faz bem. E não com coisas, com relógios, com carro. Tá? O verdadeiro rico já entende que o que faz realmente ele feliz é ter experiência. Vamos lá. Busca aprender sempre. É um aprendiz humilde e disciplinado, né? O verdadeiro rico, ele busca aprender sempre. Por mais que ele já tenha recursos financeiros, ele entendeu. Eu não sei de tudo. Eu sei ganhar dinheiro, então eu preciso aprender a ter saúde, a ter um bom relacionamento, a sempre estar buscando conhecimento e um conhecimento com humildade. Então o verdadeiro rico tem isso. 11, pessoal, a última característica de um verdadeiro rico é feliz, pleno e contente com o que tem e com o que é. O verdadeiro rico, lembra do começo que eu expliquei para vocês o que é ser rico? Que é um estado de espírito, é um estado emocional, né? A pessoa rica, ela é feliz com aquilo que tem. Existe uma diferença, tá, pessoal? De ser feliz e estar satisfeito. Então, a pessoa quando é rica, ela sempre está insatisfeita com algo. E sempre buscando mais, mas sempre grata pelaquilo que tem. Sempre feliz pelaquilo que tem. Tá? Então, assim, ela curte de verdade. Se hoje ela tem um carro de 30 mil reais, ela é feliz pelo aquele carro, mas não insatisfeita. Ela vai buscar um carro de 70, de 100 mil reais até chegar na vida ideal. Então, essas são características de verdadeiros ricos. Fechou? Agora, vamos ver qual que é a próxima. Características de um falso rico. Lembrando, pessoal, que isso é um exercício, tá? Você vai pegar lá de 0 a 10 e você vai marcar as suas características de 0 a 10. Você vive isso de verdade? Você vive aquilo tudo que eu falei para vocês? Né? De 0 a 10, onde você está? Você é o verdadeiro rico ou você é o falso rico? A gente vai explicar aqui agora para vocês. Tá? Vamos lá. Tá bem próximo aqui para dar o zoom? Vamos lá. Trabalha duro, intensamente e sem medida, no limite da exaustão física e mental. Mais uma característica, tá, de um falso rico. 2. A vontade de ser rico faz com que despreze outros pilares da vida. Característica do falso rico. 3. Acredita em um mundo de escassez, na qual, para que alguém ganhe, outra pessoa tem que perder. Isso é uma verdadeira mentira. O mundo ele tem o suficiente para que todas as pessoas prosperam no seu tempo. Deus ele é simplesmente perfeito. 5. Seu ciclo social, as pessoas ao seu redor valem pelo que possuem e não pelo que são. O falso rico, ele precisa se conectar com pessoas
e tratar as pessoas pelas que ela tem e não pelas que elas são de verdade. Sexto, acredita que o dinheiro é o fim e não o meio. Por isso, faz do dinheiro o seu objetivo mais importante. Basicamente, pessoal, essas 10 características é ao inverso, né? As características do verdadeiro rico e as características do falso rico. Então, o que você vai fazer? Pega e lista, tá? Aqui, vamos falar aqui do sétimo. Precisa de um ícone de riqueza para se sentir melhor de outras pessoas. Se não estiver um ícone, mesmo que falso, sentirá inferior. Então você vai pegar isso aqui e falar, cara, de 0 a 10, como que eu estou? Eu preciso de um ícone, né, de luxo, mesmo que falso, para que eu impressione as pessoas? Você vai listar para você que aqui nós estamos entendendo e fazendo um diagnóstico da sua vida financeira. Oitavo, considera-se melhor do que as pessoas com menos recursos. O falso rico, ele precisa de algo para se achar superior. Então todas as pessoas que ele acha que tem menos recurso que ele despreza essa pessoa. Pessoal, essa aula está sendo surreal, de verdade. Nós vamos para a terceira aula, tá? Sobre o mapa do enriquecimento. Então, vai acabar essa aula aqui, gente. Vai acabar essa aula. Você não tem noção do que nos espera na terceira aula do mapa do enriquecimento. De verdade. Você vai sair impactado. Nós vamos finalizar isso aqui e nós vamos aguardar você na próxima quarta-feira, que o conteúdo também está de arrebentar. Então vamos lá. Gasta mais dinheiro em ter coisas, bolsas, relógios, roupa e etc. do que dinheiro com experiência, com o que realmente faz sentido. Característica do falso rico. Não se preocupa em aprender, né? Por se julgar rico, acredita que não precisa de mudanças em outras áreas. Quem já viu aquele rico, que a única coisa que ele tem é dinheiro? Ela não tem saúde, não tem relacionamento, não tem amigo, não tem experiência, não tem nada. É o falso rico. Ele só tem sucesso em uma área, que é a área financeira. 11. Como aparentar riqueza é importante, não se incomoda em usar bolsas, relógios, roupas e outras coisas falsificadas. O falso rico, gente, é nítido no rosto dele. Tá? É nítido. Ele se preocupa apenas com dinheiro. E quando ele não tem, ele precisa impressionar as pessoas, mostrando o que tem. E para isso, usa roupas falsas, relógios falsos. Tem gente, cara, principalmente hoje, nessa era dos caras do funk, você vê umas pessoas na rua de ônibus, não desmerecendo quem anda de ônibus, mas ela tá com tênis da Gucci, uma bolsa da Louis Vuitton, um boné não sei do que eu não sei nem falar esses nomes. E você faz umas contas rápido, só de roupa, se fosse original, daria mais de 100 mil reais. A pessoa nem coerência em usar coisas falsas, ela tem. Porque já que vai usar uma coisa falsa, pelo menos tenha coerência. Se eu estou andando de ônibus ou com um carro de 20 mil, eu vou usar um Nike falso. Pelo menos está coerente com o meu estilo de vida. Quem é que anda com um tênis da Gucci de 50 mil reais de ônibus ou num carro de 25 mil reais, 30 mil reais? Numa moto, uma CGzinha, caindo nos pedaços. Quem é a pessoa que anda? Então, ó, isso é um conselho para você que usa isso aí. É feio, cara. É feio. Você acha sendo bonito, mas não é. Então, às vezes, você vai comprar numa roupa, num kit de roupa que gasta 800 reais numa roupa falsa, num kit de roupa, compra da Nike, compra da Tommy, compra da Renner, da Zara, qualquer coisa. Você vai pagar o mesmo preço. Vai ser mais coerente e você vai ficar mais elegante. Tá? E todo mundo vai te aceitar normal, porque se trata de pessoas. Se trata de pessoas e não de coisas. Pessoal, foi literalmente mais uma aula que eu aprendo comigo mesmo. Eu vou dando essa aula para vocês, eu vou organizando aqui um pouco antes e eu falo, cara, por que eu não aprendi isso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu quebrava e começava e quebrava? Mas aí Deus fala assim, ó, você tinha que passar por aquilo, né? Tem gente que fala assim, cara, eu estou provado, eu estou angustiado, mas leva para a vida, a mesma coisa da escola. A prova, ela é bom, é só para validar se você realmente aprendeu. Se você aprendeu, você vai passar na prova. Passando na prova, você vai para outra série.
você vai para outro grupo, você vai subir de nível. Então hoje eu entendo, eu precisei passar aquela prova. E enquanto eu não aprendia, eu repetia de ano. Eu fazia a prova várias vezes, até que eu entendi e falei, eu preciso de conhecimento. Eu preciso de informação, eu preciso aplicar, eu preciso ser, para depois fazer, para depois ter. E eu faço isso todos os dias, com o maior carinho. Então, pessoal, uma ótima quarta-feira para vocês. Vamos junto, que o céu é o limite. E aguardo vocês a semana que vem.